Oi! Eu resolvi que a gente vai ter um quadro novo nesse canal. E o quadro novo desse canal vai se chamar Pintando e Bordando. Por quê? Porque eu quero falar enquanto eu bordo. Estou aqui bordando essa arte maravilhosa, que a gente vai chegar no final dela juntas, com fé em Deus. E eu percebi que enquanto eu tô bordando, a minha cabeça, ela fica pensando um monte de coisa, sabe? Não vou usar essa linha mesmo. Ela fica pensando um monte de coisa, e um monte de coisa que eu penso depois, poxa, preciso falar com alguém sobre isso. Não no sentido de ensinar nada pra ninguém, não, porque de verdade, gente, ficar ensinando as coisas pros outros é um saco, né? Até parece que a gente é super especialista em qualquer coisa e sou especialista em nada, assim, real. Mas no sentido de colocar pra fora mesmo, assim, sabe? Botar pra fora o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que tá vindo, assim. E aí o que acontece é que eu não me lembro depois o que eu estava pensando. E aí eu penso, poxa vida, eu devia ter anotado na hora, né? Ou eu bordo ou eu anoto, né? No caso. Ou eu pinto ou eu anoto. Então, eu não tenho a mínima pretensão de que isso aqui tenha um roteiro, uma programação, um trem, um negócio, uma ordem, uma lógica. Ai, de verdade, assim, ó, um dos pensamentos que eu tive esses dias, puta merda, como é bom viver uma vida sem lógica, né? Assim, não diminuindo o valor disso, porque eu sei, né? A gente vive no mundo que a gente vive, tem boleto pra pagar, tem... E assim, para além de tudo isso, a lógica, ela é interessante, né? Eu gosto de pessoas inteligentes e que usam a lógica num lugar muito bonito, assim. Mas, pô, é bonzão às vezes não ter lógica, né? Bonzão real, assim. E aí o intuito disso aqui é que eu fale. Por quê? Porque eu quero. Ai, única e exclusivamente por isso, porque eu quero mesmo. E aí, se você quiser ouvir, tu pega aí o teu chá, o teu café, o teu trem. Se tu não quiser, não tem problema também, porque é isso, gente. Às vezes a vida é sobre falar, né? E tudo bem, sabe? E tudo bem. Estou bordando a arte. Vocês vão me ver pensando muito enquanto eu falo, meu Deus. Porque eu... Às vezes eu tenho que parar pra prestar atenção, né? Estou bordando a arte da história de amor da Gracita e do pai dela, né? E eu tava aqui pensando agora que quando isso surgiu, essa vontade de bordar histórias de amor e tal, muitas coisas surgiram junto, sabe? E aí me deu aquele pensamento que a maior parte de nós tem em algum momento da vida. Vou ter que dar um nó aqui, porque senão a linha vai ficar muito curta. Que a maior parte de nós tem em algum momento da vida, que é: se eu largar tudo e viver da minha arte. E aí eu mandei neste momento quando essa reflexão, né, surgiu e veio com intensidade, porque ela vem com grande intensidade, né? Eu mandei para um amigo e falei: se eu largar tudo e viver da minha arte, com uma selfie assim, ó. E aí ele não respondeu, porque vida adulta acontecendo, né? As pessoas têm uma vida acontecendo, trabalho e tal. E aí depois de um tempo ele me mandou mensagem e a gente tava conversando e ele falou assim pra mim: afinal de contas, o que você tá
fazendo da vida agora? Porque cada vez que eu falo com você, você inventa uma coisa diferente. Esses dias eu vi que você me mandou uma selfie falando isso, eu largar tudo e viver da minha arte. O que você tá fazendo da vida agora? E aí eu vou dizer pra vocês que eu tive duas reações. Eu tava pensando nessas duas reações agora. E aí me deu essa vontade de, putz, todas essas reflexões que eu tô tendo, eu preciso falar sobre elas, né? Preciso pensar alto. Ah, e tem um negócio que eu falo pras meninas que eu atendo, pras mulheres que eu atendo, que é sempre muito maravilhoso, que é: criem o hábito de ter áudio geladeira, que é aquele áudio que você manda, que você bota pra gravar e você não sabe o que vai sair, você abriu pra pensar. Esse quadro aqui, ele é o meu áudio geladeira. Eu vou abrir pra pensar. Então, voltando ao que eu tava falando, vieram duas reflexões a partir dessa pergunta dele, né? A primeira foi: caraca, que maneiro, eu me tornei essa pessoa. Que ninguém sabe muito bem o que tá fazendo da vida. Para uma aquariana que sou, tem um sabor especial alguém perguntar, mas afinal de contas, o que você tá fazendo, sabe? Tipo, dá uma coisa meio, que delícia, eu sou imprevisível e eu sou autêntica e eu sou eu, né? E que legal que as pessoas veem isso em mim e tal. E aí eu fiquei muito feliz. E logo depois, né, veio um pensamento: para de ser doida! A Márcia Sensitiva, ela vive com muita frequência na minha cabeça. Existe uma parte dos meus Divertidamente que é a própria Márcia Sensitiva. E aí esse Divertidamente da Márcia, ele começou a gritar: o para de ser doida! E aí eu fiquei pensando, meu Deus, 29 anos, né? 29 anos e eu sou uma pessoa que o outro tem que perguntar o que eu tô fazendo da minha vida. E aí eu tive uma vontade de chorar, assim, sabe? Eu tô falando rindo, mas isso é trágico, tá? É trágico, porque me deu uma coisa de... Ai, merda, deu um nó aqui. Deu uma coisa de... Caraca, que merda, eu tô brincando de viver, ao invés de estar vivendo, né? E aí, ontem eu tava conversando com um outro amigo, que é bem mais velho do que eu. Enquanto eu tô passando pelo meu primeiro retorno de Saturno, ele tá passando pelo segundo. E aí eu enchi ele de perguntas, assim, sei lá, em 10 minutos de conversa. Em 10 minutos de conversa, eu perguntei: Aníbal, por que você sente isso, sente aquilo, como é aquilo pra você, como é isso pra você, como não sei o quê. E aí ele virou pra mim e falou assim: Amanda, sabe que de todas essas perguntas que você me fez, eu aqui indo pro meu segundo retorno de Saturno, eu não tenho resposta pra nenhuma delas. E aí, gente, eu tava pensando nisso agora. Na hora eu falei, pô, legal, né, tal. E aí agora eu tava pensando nessa resposta dele. E aí me deu um alívio, assim, sabe? De, pô, se nenhum cara que eu admiro, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, sabe o que tá fazendo a vida? Com os seus quase 60 anos, por que eu, com os meus 29, tenho que saber, né? Assim, não tenho, né? Combinar que não tenho. E aí não é não sei o que eu tô fazendo da vida de imprudência, né? Porque a gente leva pra esse lado, assim, de não saber o que tá fazendo da vida como alguém que não é responsável e tal. E muito pelo contrário, eu sou muito responsável com o que eu faço, com a forma que eu toco. Ai, puta merda, tá dando nó. A forma que eu toco na vida do outro, assim, a forma que eu acesso as pessoas. Com o meu trabalho, eu sou muito responsável. Eu sou muito responsável comigo, antes de tudo, assim, sabe? Com o meu processo, com a minha vida, com as minhas coisas, com o que eu tenho que fazer e tal.
Então, não saber o que tá fazendo da vida me deu um alívio de não ser nesse lugar de irresponsabilidade, mas de imprevisível mesmo, sabe? A vida, ela é um tanto imprevisível, né? E eu tenho notado que quanto mais a gente faz as pazes com esse imprevisível, mais fácil fica, sabe? Mais fácil fica da gente, pô, não ficar brigando com a vida o tempo todo, com o que ela deveria ser, com o que a gente acha que seria melhor se ela fosse, assim. E aí eu comecei a pensar, dentro disso tudo, que pessoas que fazem as pazes com o imprevisível, elas são mais felizes. E aí eu pensei, pô, a gente tá em dezembro, né? O ano novo tá chegando. E por mais que ano novo seja só uma data, né, simbólica, porque de verdade, gente, muda muita coisa não. Quando dá 1º de janeiro, os boletos chegam do mesmo jeito, assim. E inclusive, chegou uma mensagem aqui do celular que a Brendinha está vindo pra cá, porque eu vou pra Vilas hoje. Inclusive, os boletos das coisas que a gente comprou em dezembro, achando que ia deixar a gente feliz, chega pra gente pagar em janeiro, né? E aí, nessa onda de ano novo, não como o milagre da nova vida, assim, mas como, ou sei lá, uma possibilidade interna, sabe? De ver as coisas de um outro lugar. Fazer do limão uma limonada e enxergar esse ano novo como uma possibilidade para algo diferente, para algo novo, para algo meu. Eu coloquei um objetivo, assim, de que 2025 eu quero fazer as pazes com o imprevisível. E aí, por um lado, eu penso, cara, que legal, né? Que legal isso. E por outro, a Márcia Sense, ela grita de novo na minha cabeça que eu tô doida. Porque assim, quando a gente fala sobre fazer as pazes com o imprevisível, o que será que vem também, né? Nesse 2025, assim. Porque, pô, imprevisível é imprevisível, né? Do mesmo jeito que vem maneiro, vem louco. Então, sei lá, tem que ter uma coragem aí também de fazer as pazes com esse imprevisível. Inclusive, falando sobre coragem, hoje eu tava assistindo nada, tava ouvindo, enquanto eu arrumava a casa, o podcast do Chico Felice, acho, o nome dele, não sei, sou muito ruim pra nomes, sobre a Jut Jut. Inclusive, talvez seja por isso que eu tô aqui gravando esse áudio de geladeira, né? Ela era um pouco isso, assim. Ela era um pouco essa coisa de falar, né? Abrir a câmera e falar. E ela tava falando... Ela falou muitas coisas interessantes, assim. Por mais que eu ache essas coisas de podcasts investigativos meio bregas. E aí, gente, não é Chico Felice um dia, assim, na minha insignificância, você ouvir isso, admiro o seu trabalho. Mas eu sempre achei essa coisa meio, não sei, meio investigativa, um pouco brega, assim, um pouco pra quê, sabe? E lógico, pra muita coisa, né? Pra eu estar refletindo aqui sobre uma série de coisas, obviamente, pra você ir na sua casa estar também, mas assim, será que a gente precisa saber de tudo também, né? Será que a gente precisa saber, sei lá, dos porquês das pessoas, do porquê que Jut Jut não quis mais estar na internet e tal. E aí ela fala duas coisas que eu achei interessantíssimas ali. A primeira é sobre as pessoas chamarem ela de corajosa por sair da internet. E nenhuma experiência ela é completamente individual, né? E aí eu fiquei pensando nas vezes que eu ouvi que eu sou uma mulher corajosa, e eu escuto isso com uma certa frequência, assim. Toda vez que alguém descobre a minha história, como se fosse um mistério, né? Como se eu mesma não contasse ela em 15 livros e...
puta merda, né? Vai ser. Vai ser narcisista assim, lá longe, né? Mas enfim, quando alguém descobre a minha história, sabe um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida vinda pra Bahia, as pessoas perguntam a mesma coisa, né? Elas descobrem que eu sou de São Paulo e que eu tô morando em Salvador. E aí elas perguntam, você veio a trabalho? E essa pergunta, ela sempre me intriga, assim. É uma coisa meio, cara, por que o trabalho, ele é tão importante na nossa vida? É uma área tão importante na nossa vida a ponto da gente usar o trabalho como validação para coisas que a gente só quer fazer, sabe? Porque sim, assim, porque a gente quer, porque a gente tá afim. E a minha resposta para essas pessoas é sempre a mesma. Eu falo, não, eu trabalho online, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu moro em Salvador por amor. E aí vem uma segunda pergunta que é, ah, você casou? Ai, ai. E aí eu respondo, não, não é amor por alguém, não, é amor por Salvador. Eu amo essa cidade, eu vim pra cá da primeira vez, me apaixonei pela cidade. E 1 ano e meio depois eu tava morando aqui, assim. E aí eu escuto, as pessoas primeiro elas me olham com uma cara de ué. E depois elas falam, nossa, que corajosa. Não, depois elas perguntam, mas você não tem família em Salvador? E aí eu falo, não. E aí vem essa coisa, né? Nossa, que corajosa. E aí eu fico me perguntando, toda vez assim que alguém me chama de corajosa nesse lugar, eu fico me perguntando sobre isso, assim, que momento a gente, quanto sociedade mesmo, assim, sabe? Porque é isso, a gente é moldado a pensar uma série de coisas, né? A gente não tira nada da gruta do Mário, entendeu? Do buraco do Mário. Então, em que momento a gente passou a validar o nosso querer com o trabalho, com... Ai, tá ficando lindo, olha. Ai, que gracinha. Com o trabalho, com a família, com o outro, mas a gente se tornou incapaz de ver com naturalidade e passar a ver com estranheza um querer individual e pessoal, assim. Por que que não é estranho pro outro a gente fazer mudanças na nossa vida e escolher caminhos que parecem imprevisíveis, assim, em função do trabalho, não é estranho em função da família, mas é estranho em função da gente, assim. Em que momento isso aconteceu? Onde na nossa vida, coisas externas a nós, elas validam mais quem a gente é do que a gente mesmo e do que o nosso querer, assim, sabe? E aí eu sempre me pego pensando nisso e pensando uma coisa maior do que isso, assim, também, que é até onde o nosso querer leva a gente? Não sei, eu nunca encontrei uma resposta para essa pergunta, assim. Na verdade, eu acho que a minha vida, ela é feita como uma boa aquariana. Ela é feita de muitas perguntas que não tem resposta, sabe? Eu tenho muito mais perguntas. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. E de alguma forma eu acho isso bom, assim, porque isso me motiva, sabe? A seguir. Acho que é um pouco de ego também, né? O meu ego tem essa coisa de querer ser especial. Acho que o ego de todo mundo tem um pouco disso, de querer ser especial. E aí, aquarianos têm esse lugar, né? De, nossa, como eu sou diferentona, porque eu tenho muitas perguntas sem resposta. Chata, baca, sabe? Como diria Rita Lee, né? Mas, tirando esse lugar do ego, eu acho que me conforta um pouco ter vivo em mim ainda um pouco de delírio, assim, sabe? Um pouco de loucura que de alguma forma as pessoas leem como coragem. Eu não sei se eu me acho corajosa, não.
E não é diminuindo o meu valor, assim. Muito numa coisa que eu ouvi no podcast que fez muito sentido pra mim, que eu sempre senti assim, mas eu não conseguia nomear, assim. Que eu não sei se eu me sinto corajosa, eu só fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Eu sinto que quando a gente dá voz pra essa loucura que é ser quem a gente é, em alguma medida, a gente não tem essa consciência muito clara da coragem, assim, não é algo que a gente vai buscar dentro da gente, sabe? A gente só faz porque sim, porque é o que precisa ser feito, sabe? Vir morar em Salvador, pra mim, era o que eu precisava fazer, assim, por mim. E eu já falei isso várias vezes, já escrevi isso nos meus cadernos infinitas vezes, assim. Salvador, pra mim, é um grande cenário da minha mais bonita e mais intensa história de amor. E o mais legal é que essa história de amor, ela tem vários coadjuvantes, assim. Eu conheci bastante gente em Salvador. Mas a história de amor real que Salvador me ajudou a viver, a contar e foi cenário, é a história de amor comigo, assim. Então, eu sinto que toda vez que a gente ousa ser a gente, que a gente ousa fazer algo só por nós, só porque a gente quer, só porque sim, a gente é visto como corajosa, mas é num lugar meio assim, vou te chamar de corajosa pra não te chamar de louca, sabe? E não sei, eu acho que eu gosto de ser louca nesse sentido. Acho que eu gosto de ser a amiga que o outro fala, cara, mas o que você tá fazendo da sua vida? Porque isso me traz uma sensação de que, apesar dos apesares, apesar do boleto para pagar, apesar de tudo, apesar dos meus achismos, apesar dos meus desejos, apesar da expectativa do outro, apesar das minhas dores, apesar de tanta coisa, eu tô vivendo pra mim, sabe? Eu tô vivendo por mim. Acho que mais do que isso, acho que eu tô vivendo comigo, assim. Tem tanta gente que tá vivendo, né, todos os dias, acorda e vai dormir todos os dias, assim, e não tá vivendo consigo, sabe? Consigo, é assim que fala, talvez seja. Preciso cortar a linha. O quanto é maneiro a gente conseguir olhar pra isso e falar, poxa, que legal, assim. Apesar de tudo, apesar de eu me achar uma lunática às vezes, eu tenho gostado de ser lunática, acho que tem isso também. Tava pensando esses dias sobre essa palavra. Eu tenho um vício de linguagem que eu desenvolvi com uma mulher chamada Eneida Almeida, que é uma das mulheres que eu mais admiro na minha vida, assim, de verdade. Eneida é uma arquiteta maravilhosa e uma professora ainda melhor, assim, no meu ponto de vista. E ela foi minha orientadora. Ih, a merda. Ó. Gente, isso é um saco quando acontece. Ela foi minha orientadora na iniciação científica. Porque sim, eu sou uma arquiteta formada, né? E eu gosto de falar isso. Eu sou mestre em arquitetura e urbanismo. Vou dar minha cartada assim. Todo arquiteto gosta de ser Deus. Eu fiz 6 anos de faculdade. Fiz mais 2 ou 3, sei lá, nem lembro mais, anos de mestrado. Então eu vou exercer o direito que o meu diploma me deu de brincar de ser Deus. Deus tá cagando pra mim, mas eu vou exercitar esse direito. Então eu gosto de dizer que eu sou arquiteta e urbanista, que eu sou mestre em arquitetura e urbanismo. E aí quando eu tava fazendo a iniciação, o TCC, né, que pra gente é TFG,
e o mestrado, Eneida, eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi muito bem, particularmente. Então eu nunca precisei de revisão de texto, assim, sabe? Da minha dissertação, do meu TCC e tal. E Eneida, eu tive muita sorte de ter ela como orientadora, porque ela também sempre gostou muito de escrever, aparentemente, né? Ela tem uma habilidade muito grande nisso, assim. Então, eu escrevia e quando ela ia lendo, ela já ia revisando, fazendo umas alterações, e aí eu não precisei, né, levar para um revisor. E nessa, eu acabei tendo um tato maior em escrever certinho, sabe? Por saber que eu não iria para um revisor, eu acabei me atentando, ou revisora, né? Eu acabei me atentando um pouco mais às palavras que eu usava e tal. E aí, eu me lembro em várias orientações que a gente tinha para discutir os textos e o que eu estava falando, Eneida me perguntava assim, por que você usou essa palavra? E no começo eu me sentia meio, não sei, meio testada, assim, sabe? Uma coisa meio prova oral. E depois... e aí eu acho que ela percebeu, assim, né? Uma boa professora, excelente professora que ela é, acho que ela percebeu, e aí ela falou assim pra mim, eu não tô te perguntando, quando eu te pergunto por que você usou essa palavra, eu não tô te perguntando, questionando, porque ela não tá errada. Eu só quero entender o que tá por trás dela, assim. E aí eu comecei a me atentar a isso um pouco, sabe? Um pouco muito, assim. E aí ela falou pra mim, a língua portuguesa ela é tão vasta, né? E entre tantas palavras, tem um motivo pra você ter escolhido essa. E o motivo pode ser porque você não conhecia a outra, o motivo pode ser porque essa tem um significado pra você, o motivo pode ser tanta coisa, assim. E aí eu comecei a criar eu criei uma obsessão. Uma obsessão boa, uma obsessão que eu gosto, assim, e que ficou de resultado desse processo todo do mestrado, dentre muitos outros resultados, assim, sei lá se são resultados, mas ficou como herança aí desse processo pra mim, particularmente, que é me atentar muito às palavras que a gente usa. Às vezes eu tô atendendo, alguma mulher fala alguma palavra específica, e aí eu pergunto isso, por que tal palavra? E aí elas começam a se justificar, assim, né? E toda vez que elas começam a se justificar, eu me lembro da Eneida. E de como eu também tentei me justificar para ela inúmeras vezes, até ela olhar para mim e falar, cara, você pode usar a palavra que você quiser, mas querer saber por que dessa palavra é muito mais um interesse em conhecer o seu mundo e entender como a sua cabeça pensa do que te corrigir, assim. Ai, merda, deu não. Do que te corrigir. E eu não sei por que eu tava falando sobre palavras, mas eu tenho uma obsessão por palavras. Acho que eu tava falando de coragem e de loucura, né? E eu gosto da loucura. Eu gosto dessa coisa de me achar louca, de ser vista um pouco como louca, sabe? E talvez eu achasse até mais honesto as pessoas falarem, cara, você é louca, você... Sei lá, eu lembro que a minha família, quando eu me mudei pra Salvador, eles ficaram muito impactados, assim. E, pô, hoje eu até reconheço que a forma como tudo aconteceu foi extremamente impactante, né? Eu fui viajar e do nada eu me mudei, assim, foi uma coisa meio... mas ainda assim, eles me acharam meio louca. E eu lembro de conversar com os meus primos, minha avó, pessoas, assim, que trocaram comigo sobre isso. E eu falar, eu sei que vocês me acham louca. E eles falarem assim, não, a gente não te acha louca. Ai, gente, eu dei um nozão aqui. Oh, caraca. E eles falarem, não, a gente não te acha louca, a gente te acha corajosa. E aí eu fiquei pensando, ouvindo a Jut falar sobre o quanto ela ouviu que ela era louca por sair da internet, né, e tal. O quanto a gente não tem coragem de chamar as pessoas de louca e a gente usa a palavra coragem para esconder uma falta de coragem nossa. Esse é o tipo de coisa que eu fico pensando enquanto eu tô bordando.
E aí eu comecei a pegar um gosto pelo louca, sabe? O que é antagônico também em alguma medida, porque é horrível para uma mulher ficar ouvindo que ela é louca, né? Ouvir que é louca é tanto um sinônimo de violência, assim, sendo mulher, né? A gente escuta tanto que a gente é louca pra ser invalidada e tal. Mas em que momento também a loucura deixou de ser boa, sabe? Em que momento a loucura passou a ser uma ofensa e não algo bom, assim? E o que também me remete a estar bordando, assim. Quando eu comecei a desenhar os bordados, eu sempre gostei de hobbies. E isso eu devo a outra mulher muito maravilhosa que eu tive a honra da espiritualidade de ter nascido na família dela, assim, de tê-la como madrinha, que é a minha tia Suzy. Por mais que a gente não tenha muito contato hoje, ela foi uma figura muito, muito importante na minha infância, adolescência e na construção da mulher que eu sou, assim. E eu me lembro que a minha tia Suzy, ela sempre foi muito artista. Talvez ela se chamasse mais de artesã, mas eu acho que, eu não sei muito também a diferença entre artista e artesã, não, mas eu acho que ela era e é uma artista, assim. E a minha tia sempre inventava coisas para fazer, sempre. Então, a minha infância inteira eu cresci, a minha prima também pegou um pouco disso da mãe, né, e tal. Eu sempre cresci vendo a minha tia inventar coisas para fazer, então estar na casa da minha tia nunca era só estar na casa da minha tia, era aprender a bordar. Foi minha tia Suzy que me ensinou a bordar, era aprender a fazer fuxico. Eu sei fazer fuxico. Vocês estão achando que eu sou só um rostinho bonitinho, minha querida? Eu sei fazer fuxico. Além de ser mestre em arquitetura, eu sei fazer fuxico, meu amor. Entendeu? A minha prima, eu lembro que a minha prima fazia muitas joias, assim. Ela comprava as coisas e prendia as pedrinhas, escolhia a cor e tal. Tinha um negócio assim. A minha tia gostava muito de cozinhar, então eu sempre escolhia o que eu queria comer, assim, pra minha tia fazer. Enfim, minha tia sempre estava fazendo alguma coisa, caça-palavra, sempre estava na mão dela. Ela nunca estava com as mãos ocupadas, assim, com as mãos desocupadas. Minha tia sempre teve mãos ativas, sabe? E eu acho isso tão... Hoje, né? Lógico, não pensava assim quando era criança, imagina, mas... Hoje eu acho tão bonito esse hábito que ela tinha, porque... Não sei, lógico, como era pra ela, né? Talvez existisse ali dentro da mulher que ela era e que eu não tinha idade e maturidade, nem era o meu lugar também pra trocar com ela nesse lugar. Talvez existisse uma exaustão, talvez existisse uma fuga, um cansaço, sei lá, né? Porque ela se mantinha sempre ocupada ali, né? Mas, enfim, na minha vida isso chega de um lugar muito bonito, assim, porque estar sempre com as mãos muito ocupadas me ensinou um monte de coisa, sabe? Então, eu aprendi a andar de bicicleta com a minha tia, por exemplo. E eu acho que minha tia nem sabe andar de bicicleta. Mas ela me ensinou. Eu aprendi a nadar com a minha tia. Ela do lado de fora da piscina me ensinando. E eu fazendo, e eu aprendi. Então, tinha essa coisa de sempre estar aprendendo algo novo e fazendo algo novo, assim. E o bordado foi isso, eu aprendi com ela. E eu percebi, assim, na terapia recentemente, que todas as vezes que eu proponho e promovo uma mudança muito grande na minha vida, o bordado aparece. Eu misteriosamente começo a bordar. Eu não consigo me lembrar em que momento a minha madrinha me ensinou a bordar. Mas eu acho que pode ter sido, assim, num momento de mudança na minha vida. Porque todas as vezes, quando eu vim para Salvador,
Eu também comecei a bordar, eu ensinei um namorado na época a bordar, e na época ele abriu uma empresa de bordados de axé e tal, teve tudo isso. Então, o bordado, ele sempre tá presente quando eu quero promover uma mudança muito grande na minha vida, assim. E aí, quando eu comecei a bordar, de novo, foi num lugar, primeiro, de lidar com a minha loucura, sabe? De olhar e falar, cara, eu tô sentindo umas coisas aqui que eu não sei como lidar com elas. E eu preciso... Vocês estão ouvindo? Isso é minha máquina de lavar batendo. Amor. Vocês controlam. Estou lavando tapetes. Onde eu tava? Olha aí. Já perdi. O bordado, ele entra nesse lugar. E quando eu comecei a bordar, foi pra isso, assim, sabe? Foi pra eu conseguir pensar. E não só o bordado, mas eu comecei a pintar. Eu voltei a fazer crochê. Crochê eu aprendi com a minha mãe. E eu não sei fazer nada de crochê, gente. Eu só sei fazer correntinhas. Tá aqui, inclusive. Eu assisto aulas, eu tenho metros e metros de correntinha. Só sei fazer correntinha. Só correntinha. Não me peça uma blusa de crochê, um tapete de crochê. Não adianta. Se quiser um trem de crochê, tu vai lá e fala com a Rose Miranda no Rock and Face. Que a minha tia é muito maravilhosa. Ela faz bolsas incríveis de crochê. Inclusive tem uma bolsa chamada Amanda. Eu tenho uma bolsa com meu nome. Maravilhosa. Mas eu só sei fazer correntinhas. E eu assisto aula fazendo correntinhas pra eu conseguir prestar atenção, porque senão minha cabeça, ela fica fazendo associações o tempo todo e eu não paro. Então, crochê, voltei a fazer. Eu lembro que na época que eu voltei a fazer crochê, eu ia pro cinema e eu ficava fazendo crochê na sala de cinema enquanto eu tava assistindo o filme. Ai, gente, mais 90 anos, impossível. Eu sou essa pessoa, que vocês me encontrarem na rua, provavelmente eu vou estar numa sala de cinema sozinha fazendo crochê. Meu Deus. Peraí, gente, que eu vou ter que pausar esse trem pra ela ver a máquina. Segura. Na coisa da loucura, a máquina ficou louca. Eu tive que resolver, Brenda tá chegando e eu não vou mais bordar. Então, esse vídeo foi sobre loucura, minha obsessão com palavras, quadro novo. E um monte de coisas inacabadas, um monte de reflexões inacabadas que ficaram pelo caminho, o que eu acho lindíssimo. Se você acha lindíssimo ou não, aí é uma percepção individual que eu respeito. Mas reflexões inacabadas pelo caminho são coisas bem bonitas. E é isso, encerramos. Eu gravei todo esse vídeo olhando pra mim e não olhando pra câmera, o que também fala de um narcisismo interessante. Falamos sobre... Meu Deus, os psicólogos e teóricos, eles vão surtar, né? Eu também não vão, porque eu não sou ninguém, né? É isso, entendeu? O prazer de ser ninguém. Esse vídeo também é sobre o prazer de ser ninguém. E eu com o chiclete aqui aparecendo, entendeu? Na gravação toda agora. Tenho que ir que eu tô atrasada, a Brenda tá chegando. E é sobre isso, o bordado não tá pronto, mas a gente conseguiu fazer uma frase juntas. Ok, gatas garotas? Próxima vez que eu for bordar, eu gravo mais. Fica aí atento ao próximo episódio. Se você gostou, se você não gostou, dá tudo certo. Vai virar um diário pessoal. Sei lá o que vai virar, mas é nóis. Tá bom? Cheiro. Amo vocês. Desculpa aí o tremelique no delírio. E é nóis. Até o próximo.